Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem cabeludo aí que todo mundo precisa muito, né? Sempre eu vi que vocês postaram nos outros comentários, nos outros vídeos, que é a organização dos e-mails de acordo com o GTD. Só para alinhar expectativas, existe um curso oficial da David Allen Company de mais de 2 horas, que é de GTD aplicado aos e-mails. E aí esse ano eu pretendo fazer esses cursos online também, não só para quem fez os cursos comigo. A gente tem permissão para fazer isso. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre as boas práticas de gerenciamento de e-mails de acordo com o GTD, porque isso faz parte da parte de instalação mesmo do sistema, né? A primeira coisa que eu quero falar é que a caixa de entrada de e-mails é uma caixa de entrada como qualquer outra. E quando eu falar de e-mails, eu estou me referindo a mensagens de maneira geral. Então, caixa de e-mails, caixa do WhatsApp, caixa de SMS, Skype, tudo mais que você receber mensagens, são caixas de entrada como qualquer outra. O que a gente faz com a caixa de entrada? Existem itens que são capturados ali e um por um a gente vai esclarecendo e organizando nos lugares certos. A gente ainda vai falar sobre frequências de esclarecimento aí nos próximos vídeos, tá? Algumas pessoas perguntaram. Mas o que eu posso dizer é que a boa prática do GTD é que a gente esvazia as caixas de entrada com a maior frequência possível. O David recomenda que a gente esvazie no máximo em até 48 horas. Mas o ideal mesmo é todos os dias. Então, assim, não é pra ficar com a caixa zerada o tempo todo. Mas, por exemplo, esvaziei minha caixa de e-mails hoje, beleza, daí só amanhã eu termino de esvaziar tudo, entendeu? Porque daí eu já tô tranquilo, o que chegar pode esperar um pouquinho pra eu responder até amanhã, enfim. Isso é muito pessoal, né? Hoje, como eu faço? Quando eu abro o meu e-mail, eu tenho várias caixas de entrada de e-mails. Quando eu abro o meu e-mail, eu clico no mais recente, daí eu vou esclarecendo um a um e organizando no lugar mais apropriado. E o que seria esse lugar mais apropriado, não é mesmo? Então, tudo que a gente vem falando até aqui se aplica ao e-mail também. Se alguma coisa não demanda ação, você pode ter, por exemplo, no próprio e-mail, as pastas de arquivo de referência geral que você pode arquivar esse e-mail. Se alguma coisa demanda ação, você tem que definir, daí você define ali mentalmente qual é a sua próxima ação, e se essa próxima ação levar menos de 2 minutos, você resolve na hora. Isso é especialmente bom com e-mails, porque tem muito e-mail que a gente só tem que dar um ok, obrigado e acabou, né? Agora, tem e-mails também que a gente tem que delegar. Daí, nesse caso, é encaminhar para a pessoa e delegar na hora, né? Porque delegar, encaminhar um e-mail leva menos de 2 minutos, então a gente faz isso na hora. E a gente vai ter também aqueles e-mails que levam mais de 2 minutos, mas eu não posso delegar para ninguém, que eu mesmo tenho que fazer. Então, a organização dos e-mails vai ser muito parecida com o que a gente estava falando ali atrás, da organização do sistema de forma geral. Claro que você não vai ter uma lista de projetos no seu e-mail, você não vai ter uma lista de algum dia talvez no seu e-mail, você vai ter isso no seu sistema, que vai estar lá no aplicativo que você escolheu. No e-mail tem como a gente fazer uma organização específica, especialmente para gerenciar o que seriam as próximas ações, né? E mais uma vez eu vou me basear aqui no que o David fala no livro. Então, se vocês pegarem a partir da página 191, ele fala aqui, ó, gerenciando o fluxo de e-mails, e aí ele dá orientações. Lembrem-se, gente, que essa série aqui toda tá baseada no livro. Então, assim, o livro é um material base. Tenham o livro, tá bom? Eu vi que algumas pessoas postaram nos comentários, ah, não tenho livro. É assim, por favor, eu peço que vocês não postem link para baixar o livro. Isso é pirataria, tá? Isso não é permitido. A gente respeita completamente o trabalho do David aqui. Então, por favor, não postem links para download do livro. O livro ele tem que ser comprado, tá bom? A gente tá, é um serviço que o autor presta pra gente e a gente está remunerando ele por esse serviço. Então, aqui nessa estrutura que o David Allen recomenda a partir da página 191, ele fala algumas coisas bem legais. Então, tipo, a caixa de entrada serve para ter só os e-mails não lidos, ou seja, os que não foram esclarecidos ainda. Então, por isso que a gente não vai deixar tudo na caixa de entrada. E essa é a recomendação dele, gente, ponto final. Muitas pessoas falam, ah, mas eu deixo na caixa de entrada o que está pendente. Não é o que o David Allen recomenda, ponto, tá bom? Ele recomenda a caixa de entrada num lugar de transição, onde caem os e-mails e aí você, uma vez que você lê, você esclarece, já organiza em outro lugar. Essa é a proposta do GTD, tá bom? Então, a proposta que ele faz aqui no livro é que, então, o que levar menos de 2 minutos a gente faz na hora, ele já responde na hora com o GTD nos e-mails, né? O que for delegado, o que você delegar para alguém, você coloca em uma pasta chamada aguardando resposta, ele até sugere usar um arroba no começo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele sugere usar um arroba no começo. Cadê? Tá aqui, ó. Arroba aguardando resposta. Tá? E uma pasta chamada arroba ação para gerenciar aí os itens que demandem ação, que estejam no e-mail. Então, no aguardando resposta, você vai colocar os itens que você delegou para outras pessoas. E na pasta arroba ação, aquilo que demanda a ação da sua parte.
Então, o que você tem que criar no seu e-mail para usar o GTD é criar uma pasta chamada @ação, uma pasta chamada @aguardando resposta, e aí embaixo as pastas de referência de maneira geral, assim como a gente recomendou lá no vídeo de arquivos de referência geral. As mesmas recomendações vistas lá servem para o e-mail aqui. Uma dica legal para quando você for delegar alguma coisa para alguém ou você for solicitar algo para alguma pessoa por e-mail, em vez de você ter que ficar puxando esse e-mail lá dos itens enviados para a pastinha correspondente, é você colocar uma cópia para você mesmo quando você escrever, que daí essa cópia vai cair na sua caixa de entrada e daí você só arrasta para a pastinha certa. Eu uso basicamente o Gmail para os meus e-mails principais e eu tenho uma conta no Outlook 365, que é o Outlook Web, para os e-mails do GTD, da Call Daniel. Então eu mantenho essa mesma estrutura nos dois e-mails. O que acontece é que até o ano passado as minhas pastas de referência estavam por ano, então eu colocava assim, arquivo 2017, arquivo 2016, e a partir desse ano eu quero mudar isso para deixar com as pastas por assunto mesmo, sabe? Eu acho que eu vou conseguir me organizar melhor. Então eu tenho um projeto que é reorganizar o meu arquivo de referência, eu tô fazendo aqui junto com essa série, junto com vocês, e uma das coisas que eu vou fazer é justamente organizar o arquivo de referência dentro do e-mail. Oi, vem aqui a Thaís do Futuro falar um pouquinho. Eu ainda continuo usando as mesmas duas contas de e-mails, então Gmail para o meu e-mail principal e Outlook 365 para o e-mail da Call Daniel, continua funcionando muito bem. E eu aproveitei sim essa época do ano da reinstalação aqui para revisar os meus arquivos guardados, né? Tudo aquilo que não demanda ação e que eu armazenei em pastas por assunto, tanto no Outlook quanto no Gmail, foi ótimo fazer essa revisão. Então, assim, recomendo fortemente que uma vez por ano você revise o que você tem nessas pastas, ou marcadores, né, no caso do Gmail, porque muita coisa eu consegui agrupar em um único marcador, eu deletei muita coisa que não precisa mais. Isso é muito sadio, sabe, de fazer, porque a gente acaba mantendo só aquilo que é referência mesmo, não precisa ficar guardando coisas que por um momento serviram, era importante guardar, mas depois não precisava. Então, foi ótimo fazer essa faxina, e aí eu recomendo que você vá lá no vídeo sobre arquivo de referência, de novo, para pegar as recomendações que tem lá para poder trabalhar nas suas pastinhas de referência aí no e-mail. Vai ser muito útil fazer isso, viu? Então aproveite e faça. Agora, uma personalização que eu tô fazendo e que eu acho bem legal é o seguinte, no meu e-mail do Outlook, da Call Daniel, eu tenho um fluxo muito grande de e-mails que eu envio porque eu gerencio os cursos, né, que eu faço. Então eu gerencio inscrições, as pessoas me escrevem e daí eu mando para elas informações, elas voltam, etc. Então, como eu tenho um fluxo muito próprio de e-mails desse tipo, o que eu tô fazendo? Aí eu vou testar e a gente vai conversando depois no blog, tá? Eu tô pensando em criar uma categoria, eu vou escrever aqui para mostrar para vocês. Quando uma pessoa, eu vou falar como é o fluxo para vocês entenderem essa estrutura de passo, que eu vou tentar fazer um teste, ver se não fica muito complicado, eu vou testar. E daí eu vou compartilhar com vocês, porque às vezes isso que eu quero fazer pode ser que vocês se inspirem para fazer alguma coisa parecida para o trabalho de vocês, que é o seguinte. Como que é o fluxo, né? Uma pessoa, ela me escreve se dizendo interessada em saber mais sobre cursos de GTD. Isso na linguagem do marketing é o que a gente chama de lead, né? Uma pessoa que você pegou um contato de uma pessoa interessada. Então, enquanto ela tá nessa categoria, eu respondo, eu vou colocar numa pasta chamando aguardando leads, que é o retorno dessa pessoa. Uma vez que ela fale, não, vou fechar, eu vou mandar para ela os dados para pagamento, para ela efetuar o pagamento do curso, e aí eu tô pensando em daí colocar ela nessa pastinha chamada aguardando pagamento. Daí eu tenho um controle nessa pasta de todas as pessoas que eu tô aguardando pagamentos para poder contatar quando estiver chegando a data, às vezes a pessoa esquece, né? Afinal ela não usa GTD ainda, ela vai fazer o curso. E bom, o que acontece é que depois que ela já efetuou o pagamento, fez o curso, a gente tem as aulas online também que demandam avaliações, e eu tenho que ficar cobrando essas avaliações, né, para ter essas avaliações logo. Então eu tô pensando em ter uma pastinha também chamada aguardando avaliações, para colocar isso que eu tô aguardando avaliações. Quando termina todo o processo, às vezes falta a pessoa me enviar alguns dados dela para o cadastro, para fazer certificado, etc. Então, se eu estiver aguardando informações, eu vou ter uma última pastinha aqui chamada aguardando informações. E enquanto eu estava falando com vocês, me veio à mente que pode ser uma boa criar uma outra pasta de aguardando, uma chamada aguardando convites. Não sei se vocês costumam mandar muito convite de reunião, ou fica aquela coisa para agendar a reunião, mas muitas vezes eu mando, olha, vamos marcar uma reunião em tal dia, você tem disponibilidade? Então eu tô pensando em talvez criar essa pasta de aguardando convites. Ou deixar tudo em uma única pasta aguardando. Realmente aqui, gente, essa aqui eu não tenho muita certeza. É só uma ideia que eu pensei enquanto eu falava aqui com vocês. O que vocês acham? Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que vocês conseguem ter alguma ideia para o trabalho de vocês? Como vocês podem personalizar essas pastas de e-mails também?
Ê, que maravilhoso! A Thaís mudou muita coisa de lá pra cá, gente. Esse sistema das pastinhas de aguardando que eu comentei aí no vídeo funcionou muito bem durante algum tempo, só que aí eu percebi que eu tava gerenciando um fluxo que eu não era a pessoa mais apropriada pra fazer. Então, em abril de 2018, eu contratei uma pessoa pra trabalhar comigo e ela passou a cuidar desse atendimento e foi ótimo, porque aí eu consegui dedicar todo esse tempo que eu fazia esse gerenciamento de fluxo a outras atividades que exploravam melhor meus pontos fortes e coisas que eu sabia fazer, enfim. E aí agora em 2020 também eu não sou mais a pessoa responsável pelo gerenciamento das inscrições de cursos, então essa foi uma demanda que saiu aí da minha vida. Eu tenho uma assistente pessoal hoje que cuida do meu atendimento como um todo, então assim, eu não tenho mais esse fluxo. Mas eu achei importante manter para vocês verem como estava funcionando o meu raciocínio na época e como a gente faz para gerenciar tudo que a gente tem na nossa vida e que é um constante reajuste, né, de necessidades. Eu achei legal manter. Hoje no meu e-mail eu tenho um único marcadorzinho chamado Aguardando Andréia, que é a minha assistente. Sempre que eu delego coisas para ela, mesmo que eu peça pelo WhatsApp, depois eu mando por e-mail só para manter registrado e deixo nesse marcador aí, é o único que eu tenho e que facilita muito. Eu ainda vou falar de outras opções aqui nesse vídeo de marcadores, mas daí eu volto para comentar. Mas de aguardando eu criei só esse mesmo, que é Aguardando Andréia, e funciona muito bem. Todo o resto que eu tô aguardando fica na minha lista de aguardando que tá no Trello, onde eu coloco coisas de modo geral. Mas o que eu solicito para ela, eu coloco ali então nesse marcador do Gmail Aguardando Andréia. Uma outra pergunta que geralmente as pessoas fazem, só para concluir esse vídeo aqui, né? Por que tem um arroba no começo das pastas? No GTD convencionou-se que o arroba é para aquilo que demanda ação, né? Porque o arroba em inglês, na verdade, se diz at, que é como se fosse assim, at home, então assim, em casa, né? E aí a gente usa mesmo para delinear definir aquilo que demanda ação. Agora, a aplicação prática disso é que quando você coloca um arroba no nome de uma pasta, como por exemplo no Outlook, isso faz com que essa pasta fique indexada lá no topo da lista, então você não perde ela no meio de arquivos de referência. É uma forma de diferenciar visualmente dos arquivos de referência, tá? Então é bem legal. Para fechar aqui, uma coisa que eu queria falar só para reforçar a coisa de ter a caixa de entrada vazia. O que significa esvaziar uma caixa de entrada? Não é resolver tudo que está ali, e sim que você leu, esclareceu e organizou no lugar mais adequado. Uma outra coisa importante sobre e-mails, né, que vale a pena, vocês veem como isso tudo dá um curso? Existe o curso, tá vendo? Eu fico tentando falar tudo rápido aqui, mas desculpem. Mas assim, uma outra coisa que também dá pra fazer com e-mails é mandar o e-mail pro próprio calendário. Dá pra fazer isso tanto no Gmail com o Google Calendar, quanto no Outlook. Então existem várias práticas assim de como fazer, pro vídeo não ficar muito longo. Não vou me alongar, só falando que existe a possibilidade. Só para pontuar, então, eu vou falar um pouquinho como eu faço. Quando eu uso o Gmail e eu tenho alguma coisa que demanda ação e que vai para o meu calendário, dá para você clicar dentro do próprio e-mail, tem um recurso, tem várias opções dentro do e-mail e uma delas é criar evento no calendário. Então eu consigo criar um evento a partir desse e-mail. Se eu recebo alguma coisa no Outlook e eu tenho que mandar para o meu calendário no Google, não tem esse mesmo recurso porque não é a mesma ferramenta. Então eu coloco manualmente. Se você não conseguir colocar através do recurso porque você não usa Gmail, então é só colocar manualmente. Para quem usa Outlook, tanto o calendário do Outlook quanto os e-mails no Outlook, é muito mais fácil, que é só você arrastar o e-mail para a ferramenta de calendário ali do Outlook, é bem fácil de fazer, dá uma fuçadinha aí que você aprende rapidinho. Outra coisa bem legal é que muitas vezes um e-mail ele demanda ação, só que não vai para o calendário, vai para minha lista de próximas ações. Dependendo da ferramenta de e-mail que você tiver e da ferramenta que você estiver usando para gerenciar suas listas, tem uma maneira de você enviar esse e-mail para a ferramenta de listas. Então, por exemplo, no Outlook, assim como você arrasta para o calendário, você pode arrastar para a aba de tarefas. No Gmail, você também pode criar ali uma tarefa, mandar para o Google Keep, se eu não me engano, se essa for a ferramenta que você usa. E existem extensões no Gmail e no navegador do Google, no Google Chrome, que você pode clicar e mandar esse e-mail para alguma ferramenta de tarefas, como por exemplo o Todoist. Outra forma de fazer é, por exemplo, o Evernote, o Trello, eu sei que tem também. A sua conta nessas ferramentas tem um endereço de e-mail que você pode salvar nos seus contatos do e-mail. E, por exemplo, eu tenho uma conta do e-mail do Trello, que é uma conta para o quadro onde fica a minha caixa de entrada e as minhas próximas ações lá dentro do Trello. E esse endereço de e-mail desse quadro, eu escolho em que coluna vai entrar o que eu enviar para esse endereço. Então, eu salvei isso nos meus contatos do Gmail. Quando eu tenho algum e-mail que eu quero mandar como próxima ação para o Trello, eu encaminho para esse endereço, então, do painel do Trello. Já edito no assunto qual é a ação e daí ele vai entrar nessa coluna de entrada dentro do painel do Trello para próximas ações. E aí todos os dias eu verifico o que tem lá e movo para o contexto mais apropriado. Então é assim que eu tenho feito com o Trello, mas dá para fazer com absolutamente qualquer ferramenta. E mais uma vez, se a ferramenta não tiver
uma extensão do Gmail ou uma extensão do Google Chrome ou um endereço de e-mail para o qual você pode mandar, você sempre pode fazer isso manualmente. E uma pergunta que pode surgir, e que eu não falei aqui nesse vídeo, mas tem no curso, então vale a pena você ficar de olho tanto no que ele explica no livro, porque no livro ele fala sobre isso, tá, gente? No capítulo lá sobre organizar, ele fala de e-mails, ele fala sobre essa opção, como a gente tem no curso de gerenciamento de e-mails também lá na Cal Daniel, que é quando você envia uma ação, tanto para o calendário, quanto para as listas de próximas ações, quanto para o aguardando resposta que esteja em outra ferramenta que não dentro do próprio e-mail, em vez de você ter a pastinha chamada @ação ou @aguardando, você vai ter uma pastinha chamada @suporteação ou @suporteaguardando para armazenar esses e-mails que estão, na verdade, em outra ferramenta, tá? Sei que pode parecer meio confuso, mas é que é muita informação realmente para pouco tempo de vídeo, então vale a pena dar uma estudada nesse material lá no livro do GTD ou fazendo o curso mesmo, tá, gente? E vai testando. Eu pretendo gravar uns outros vídeos aqui falando mais pontualmente sobre esse assunto, especialmente gerenciamento de e-mails dentro do GTD. Acho que vale a pena a gente fazer um vídeo maior sobre isso, eu pretendo fazer sim. Mas nesse meio tempo, se você quiser dando uma estudada lá no livro do GTD, o que ele fala sobre isso já vai te ajudar bastante. Então, tudo que você recebe por e-mail é só mais uma entrada na sua vida, assim como uma captura em papel, que você tem que abrir, ler, esclarecer e organizar no lugar mais adequado, tá? Seja esse lugar calendário, seja a lista de próximas ações, seja uma lista de projetos, seja algum dia talvez, seja referência, enfim, tá bom? Espero que tenha inspirado vocês a fazer alguma coisa nesse sentido parecida com o trabalho de vocês. Se vocês pensarem em alguma personalização legal, vamos trocar ideias aqui. Esse assunto de e-mails é vasto, né? Então, vale a pena a gente trocar umas figurinhas, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau!